Já já a nossa EBD vai começar. Vamos chegando aí. Ajuda compartilhando, eu leio esse link no Facebook, no seu Instagram, compartilha também no seu status do WhatsApp. Peço a alguém aí, algum dos administradores, que compartilhe também o link nas páginas da nossa igreja no WhatsApp, né, nos grupos do WhatsApp. E por favor, nos dê o retorno aí se o áudio tá bom, se tá tudo bem. Compartilha aí, Saulo. Ajuda aí, compartilha nos grupos da igreja. Faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo, fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso. Nos ajude aí compartilhando. Nossa EBD já vai começar. Coloca aí nos comentários se o áudio tá bom, se tá tudo bem. O áudio tá chegando bem aí para vocês? Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Bom dia, tudo bem com vocês? Nossa EBD já vai começar. Que bom que você está aí nos acompanhando e que bom que você já acordou a sua família para acompanhar junto, não é verdade? Se não acordou, acorde. Está na hora de estudarmos a palavra de Deus, está na hora de a gente aprender um pouco mais desta maravilhosa palavra. Começamos aí com um clássico, né? Ouvindo essa música do Guilherme Kerr, Barnabé, falando da história desse homem, esse servo de Deus, que tanto serviu a igreja nos primeiros dias, né? Naqueles dias tão complicados, tão nebulosos, né? Barnabé abriu mão de tudo para ajudar a igreja, para ajudar os seus. E o desafio continua, viu, irmãos? Nosso mundo continua precisando de Barnabés, né? E para servir a Deus, servir ao próximo, ajudando assim a igreja a cumprir sua missão. Nós vamos orar, vamos falar com Deus, pedindo a Ele que nos abençoe, que conduza a nossa EBD nesse momento tão complicado do nosso país, né? Nós tenhamos esse momento de refrigério, momento de estudar a palavra de Deus, momento de falar com Deus e aprender mais dessa sã doutrina. Vamos orar? Feche seus olhos. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor nessa hora.
pedindo a Ele que nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos sustente, que Ele nos direcione nessa hora de estudo da Palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão oportuno que o Senhor nos concede para juntos estarmos aqui, para estudarmos a Tua Palavra enquanto igreja. Embora, Deus, não estejamos juntos fisicamente, presencialmente, estamos juntos, ó Pai, no mesmo Espírito. Estamos juntos no mesmo intuito, no intuito de louvar o Senhor, de estudar a Tua Palavra, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Nos ajuda, Pai, porque sem o direcionamento do Senhor, sem a direção do Teu Santo Espírito, aquilo que nós fazemos, ó Deus, ao estudar Tua Palavra, torna-se improdutivo. Por isso eu te peço, Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda, fala conosco, nos direciona e nos instrui através da Tua Palavra nesse momento de escola dominical, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Irmão, abra sua Bíblia nesse instante, lá no Salmo de número 119. Salmo 119. E nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 105. Salmo 119, versículo 105. Achou aí? A minha já está aberta aqui. Salmo 119, versículo 105. Nós vamos ler juntos, hein? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Mais uma vez? Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Meu querido irmão, nós, enquanto crentes, enquanto servos de Deus, nós não temos uma ética própria. Ou seja, não é o crente que cria o seu próprio padrão de fé, o seu próprio padrão de conduta. Antes, quem norteia toda a nossa conduta, toda a nossa ética, é a palavra de Deus. Por isso, muito acertadamente, o salmista disse, né? Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Aqui ele usa os pés aqui, não no sentido literal de alguém que está andando por um caminho escuro à noite e a palavra segue como lâmpada. Mas aqui ele certamente está usando isso no sentido espiritual, de que a Bíblia é a lâmpada que conduz o nosso caminho, que vai nos iluminar o caminho. Nesses dias nebulosos, nesses dias de trevas, de densa escuridão que nos envolve, a palavra de Deus se coloca como a luz para direcionar o nosso caminho, para nos mostrar o que fazer, como proceder nesses dias. Por isso, amado irmão, lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus. Se você está inseguro, se você está incerto de como se conduzir, de como proceder nesses dias, estude a palavra de Deus. Não apenas leia, né? Lógico, a leitura é o começo. O que eu quero dizer com não apenas leia é porque várias pessoas, eu conheço algumas pessoas assim, que leem a Bíblia sistematicamente, mas nada aproveitam dessa leitura. Acaba sendo muitas das vezes uma leitura infrutífera, porque fazem uma leitura superficial, uma leitura sem reflexão. E o que eu quero nessa hora dizer a você é que se você quer ter lâmpada para os seus pés, se você quer ter luz para o seu caminho nesses dias nebulosos, medite na palavra de Deus. Eleve a sua leitura para esse nível, para o nível do meditar, o meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um tema que eu particularmente gosto muito, que é a continuidade aí da nossa cristologia, e nós vamos falar sobre os ofícios de Cristo, e hoje trabalharemos sobre o ofício profético. E quão importante é saber que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo exerce o seu ministério profético ainda hoje. O ministério profético de Jesus não caducou, não expirou, não perdeu a sua validade. Ele continua
em andamento ainda hoje. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Mas antes, nós vamos cantar um pouco. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Convido você a cantar comigo. Nosso estudo de quarta-feira, aconteceu um problema aqui, né? E as músicas que estavam sendo tocadas não saiu. Saiu só um cheirinho no fundo. A única coisa que captou foi minha voz. Aí ficou uma tragédia, né? Porque eu cantando, misericórdia, né? Graças a Deus, Deus me deu uma esposa que canta bem, mas eu, uma negação. Então eu vou convidar você a cantar comigo, mas eu vou poupar você. Eu acho que eu consegui corrigir o problema, né? Então você vai, ao invés de cantar apenas ouvindo só a minha voz tenebrosa, você vai poder cantar comigo ouvindo aquela música que deu errado aquele dia. Nós vamos cantar a música do Ademar de Campos, Grande é o Senhor. E se ela começar a tocar aqui, né? Quando a gente vai cantando, eu vou conferir do outro lado, se está tudo bem. A cidade do nosso Deus. Glória a Deus. De fato, o nosso Deus é grande. Grande é o nosso Senhor. E as suas obras são inumeráveis. Bendito seja o Senhor.
Nós vamos nessa hora, aproveitando a oportunidade, lembrando que o nosso Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Nós vamos ter o nosso momento de oração. Nós temos em toda a nossa EBD pelos aniversariantes. Nós vamos orar pelos aniversariantes e também pelas famílias. Nós temos toda semana a família de oração. Mas nesses dias de quarentena, nós escolhemos não orar por uma família específica, mas orar sempre por todas as famílias da igreja. Então, nessa hora, nós vamos ter esse momento de intercessão, pelos aniversariantes, aniversário de casamento também, e pelas famílias. Então, você que está aí nessa hora, coloca aí nos comentários, digita aí, eu faço aniversário essa semana, eu faço aniversário de casamento essa semana, eu faço dia tal. Coloca aí nos comentários se você faz aniversário de casamento ou natalício essa semana, de hoje até sábado que vem, coloca aí nos comentários, eu faço aniversário, olha eu aqui, para a gente estar junto orando nesse sentido aí, em favor das nossas famílias, dos aniversariantes, também aniversário de casamento. Coloca aí e nós vamos orar. Enquanto isso, nós vamos ouvir mais baixinho uma música aqui também, te agradeço. E lembrando de agradecer a Deus pela vida dessas pessoas, dessas famílias e de cada um. Senhor, eu te peço, o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, Deus, muito obrigado. Famílias da nossa igreja, Senhor tem sustentado, suprido cada uma das nossas necessidades. Obrigado, Deus, pelo cuidado, pelo sustento, pela instrução do Senhor, pela forma maravilhosa como o Senhor tem conduzido cada um de nós. Obrigado, Deus, porque a despeito desses tempos de epidemia, a despeito, ó Deus, das lutas que temos atravessado, nós podemos confiar em Ti, nós podemos acreditar que o Senhor nos supre as necessidades, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor, ó Deus, nos sustenta a fé. Obrigado, Deus. Peço ao Senhor que abençoe aqueles que estão fazendo aniversário essa semana. Que o Senhor cuide deles, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os sustente, que o Senhor dê a eles, ó Deus, um coração grato por mais um tratado, em nome de Jesus. Aquelas famílias, ó Deus, que completam mais um ano de existência, que estão no casamento, ó Deus, abençoe, continue fortalecendo a união de cada família de nossa igreja, sustente, ó Deus, os casais, fortaleça, ó Deus, em nome de Jesus. Oriente, Deus, a criação dos filhos em nome de Jesus. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada família da nossa igreja. Não só, Deus, nacional, mas também, ó Deus, em cada canto desse mundo. Todos sejam abençoados, sustentados, fortalecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos render graças a Ti, pela vida de cada membro da Igreja Presbiteriana de Mutum, que completa mais um ano de vida. Obrigado, Deus. Obrigado pelas famílias da nossa igreja. Obrigado também, ó Deus, por aqueles que completam mais um ano de casamento. Que o Senhor abençoe-os, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor os fortaleça. Que o Senhor os conduza no bom caminho do Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, porque só nos resta fazer isso, agradecer a Deus, agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem nos derramado. Ainda que em tempos difíceis, Pai, o Senhor continua nos abençoando, o Senhor continua nos guardando, o Senhor continua nos conduzindo. E nós te agradecemos em nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos cantar ainda um hino do nosso cenário, hino de número 103, visto que nós vamos tratar do assunto hoje, dos ofícios de Cristo. Esse hino nos dá uma pincelada aí no assunto, nós vamos cantá-lo ainda nesse instante, antes de passarmos ao momento do nosso estudo. Hino de número 103.
Jesus, adorarei, sem amar de teu amor, pois salvação me deste aqui, aceita meu louvor. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, por tudo que me dás. Jamais descanso conheci por ser um pecador, mas tu olhaste para mim com teu divino amor. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, por tudo que me dás. Louvor, louvor darei a ti, ó Cristo, meu Senhor. Profeta, sacerdote, rei do mundo salvador. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, por tudo que me dás. Amém. Amado irmão, geralmente nas nossas escolas dominicais, nós temos um momento reservado para a entrega de dízimos e ofertas. Entretanto, nesses dias que nós não estamos congregando, na igreja, não estamos ali juntos fisicamente, estamos aí impossibilitados de fazê-lo, nós pedimos a você que transfira ou deposite os dízimos e ofertas na conta da igreja. Nos grupos da igreja, isso já está disponível. Nós vamos colocar também nos comentários, logo após aqui, digitar nos comentários esse número também da conta do Banco Sicoob. E se você não tem essa possibilidade de levar, fazer esse depósito ou transferência, você, por favor, entre em contato conosco. Nós podemos ir até você e fazer o recolhimento desse dízimo. Por que nós falamos isso, irmãos? Porque, embora estejamos de quarentena, a igreja continua tendo seus compromissos financeiros com os quais nós temos que arcar. Por isso eu peço a você que honre, continue honrando. Nós sabemos que estamos em tempo de crise, nós sabemos que estamos em tempo de dificuldade, mas continue honrando o seu compromisso com Deus, de ser um dizimista fiel, de honrar com esse compromisso, que não é um compromisso de você apenas com a igreja, mas acima de tudo é um compromisso seu com Deus. Então honre a Deus através dos seus dízimos e ofertas, fazendo então um depósito, transferência, ou então nos pedindo aí, entrando em contato comigo, com o pastor Wellington, ou com algum outro oficial da igreja, alguns presbíteros, que nós podemos ir até você e recolher assim esse dízimo. Eu já fiz isso algumas vezes ao longo dessa semana, o pastor Wellington também. É só nos avisar, nós podemos ir até você, tá joia? Então vamos ao nosso estudo? Abra sua Bíblia aí, livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18, verso de número 15. Isso já foi bem falado nas redes sociais, mas convém repetir, não é verdade? Hoje nós somos convocados para um jejum. Então, se você não está jejuando agora, faça-o na parte da tarde ou à noite. Eu estou fazendo o meu agora. A última refeição que tomei foi ontem à noite e vou manter meu jejum. Então faça você também. Ah, pastor, mas você está falando o que você está fazendo? Sim, estou falando só para servir de exemplo, tá joia? Então faça o seu jejum também
para que a gente junto tenha esse momento de jejum e oração, suplicando a Deus pela nossa nação. E um detalhe que é importante lembrar, tem muita gente que faz jejum e passa o dia inteiro sem fazer nada, né? Passa o dia inteiro vendo televisão, conversando fiado. E jejum, irmão, não é apenas ficar sem comer, tá? Não é igual o jejum que você vai fazer exame no laboratório no outro dia, né? Que você passa 12 horas sem comer e está tudo certo. O jejum bíblico é abster-se de comer para dedicar tempo a Deus. Então, de nada adianta você ficar sem comer se você, ao longo do seu dia, não tirar tempo para meditar nas Escrituras, não tirar tempo para orar, para buscar Deus em oração, certo? Então, faça o seu jejum da forma correta. Então, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, para a gente introduzir esse assunto aí. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Aqui, Moisés está referindo-se a Cristo, aquele que haveria de vir, o grande profeta, o supremo profeta. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre esse ofício, o ofício profético, e como ele se aplica à pessoa de Jesus. Aqui é necessário, se você, eu não sei como está a resolução aí para você, no meu monitor de retorno, a resolução está boa, dá para ler legal. Né? Nós vamos hoje aprender sobre esse tópico, os ofícios de Cristo. Né? Aqui eu já coloquei aqui PSR, que é profeta, sacerdote e rei. Esses três ofícios. Todavia, hoje nós vamos estudar apenas o primeiro, profeta. Aprender um pouco sobre o que é o ofício profético e como este se aplica à pessoa de Jesus. Como Jesus aí é o nosso supremo profeta. É necessário, antes de falarmos diretamente a respeito de Jesus e do ofício profético, irmos lá em Gênesis 1, 27 e 28. Abra sua Bíblia lá. Gênesis 1, 27 e 28. Vamos ler? Leia aí comigo. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, das aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, aqui nós temos a descrição da criação de Deus, né, em relação ao homem. E perceba alguns detalhes importantes aqui. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Repare que de todos os elementos, de tudo que Deus criou, nenhum, a não ser o homem, possui esse atributo. A imagem semelhante a Deus. E, além disso, verso 28 diz: e abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Nesses dois versos, nós já percebemos aqui que Deus criou o homem, isso mesmo, você e eu, criou a humanidade para que nós fôssemos profetas, sacerdotes e reis. Ou seja, enquanto profeta e sacerdote, nós estaríamos ali mediando a relação da criação e Deus. Deus nos criou com a sua imagem, né, e semelhança, ou seja, com essa capacidade de nos relacionar com Deus de uma forma toda especial. Então, enquanto profeta e sacerdote, o profeta é aquele que recebe de Deus e comunica. O sacerdote é aquele que recebe daquele que ele está mediando e leva a Deus. Ou seja, de toda a criação, nós somos os únicos que possuem essa característica. Ou seja, Deus nos criou e nos habilitou a sermos profetas e sacerdotes.
E depois, no verso 28, você vê que Deus diz que o homem deveria sujeitar a criação, isto é, governar sobre ela enquanto reis. Deus nos criou, nós somos criados para sermos profetas, sacerdotes e reis sobre a criação. Todavia, queridos, o pecado afetou a criação e a nós. Nós somos corrompidos pelo pecado e esse projeto de Deus em nós foi maculado pelo pecado. Então, quando Cristo vem, lembramos que o projeto, a proposta de Cristo, o alvo de Cristo, é a restauração da criação. Ou seja, o propósito de Cristo é restaurar a humanidade, esse ofício de profeta, sacerdote e rei. E sendo Jesus em sua encarnação perfeito homem, como nós já aprendemos aqui em capítulos anteriores, nós aprendemos que Jesus ele é 100% homem, então faz parte desse ministério de Cristo restaurar os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Então nós vemos aqui que esse projeto de Deus para os homens, que os homens, tendo esse relacionamento com Deus, pudessem exercer o ofício de profeta e sacerdote e, como reis, poder então exercer o governo. Muito obrigado, meu amor. Então a pessoa vai começar a achar que eu estava com coronavírus, né? A tossina com a garganta seca. Então, tratando específico, entendido isso aí, né? Ou seja, Deus nos criou com esse projeto, o pecado bagunça isso, e então Cristo vem com o propósito de restaurar esse projeto original. Então, aprendendo aí um pouco sobre o ministério profético, abre de novo a Bíblia agora lá em Deuteronômio 18 e 19. Deuteronômio 18, agora os versos 18 e 19. Encontraram aí? Vamos ler? Suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falarás tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar, em meu nome, disso lhe pedirei conta. Então, perceba aqui que Jesus recebe... Não fecha a porta completa. O barulho esclarecido. Jesus aqui é apontado por Moisés já como este profeta. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, Moisés já está apontando que Jesus seria esse profeta, aquele que seria o profeta perfeito, aquele que falaria da parte de Deus para os homens. Então, primeiramente, a gente precisa definir aí o que é ser profeta. Geralmente, as pessoas, quando falam de profeta, a primeira coisa que vem à mente é alguém que prediz futuro, alguém que adivinha coisas, alguém que fala de coisas que ninguém sabe. Está certo? Não completamente, mas também não está errado, porque está faltando alguma coisa, e todavia isso não está errado. No Antigo Testamento, nós temos 3 palavras que designam esse ofício, o ofício profético. Navi, Roer e Erroser. O sentido radical da palavra Navi, embora seja incerta, mostra alguém que vem com mensagem da parte de Deus para o povo. Então, o Nabi, o profeta, é aquele que recebe de Deus e leva ao povo, comunica ao povo. E os outros 2,
as outras duas designações acentuam o fato de alguém que recebe revelações da parte de Deus. Então, essas palavras definem o ofício profético no Antigo Testamento e no Novo Testamento nós temos a palavra profetês. A nossa palavra profeta é só uma adaptação dessa palavra profetês. A palavra profemi significa, então, alguém que fala da parte de Deus. Então, resumindo, definindo, o profeta é alguém que vê coisas, isto é, que recebe revelações, que está a serviço de Deus, particularmente como mensageiro, e que fala, então, em seu nome. O profeta é este que recebe de Deus, ou seja, ele recebe de Deus e fala de Deus. E um detalhe importante, ser profeta é ser chamado. Aquele que exercia esse ministério profético, ele era chamado para tal. Porque se nós olharmos nas Escrituras, nós vamos ver outros homens que receberam revelações de Deus, sem, contudo, serem profetas. Você sabe, lembra aí de algum exemplo? Deus já se revelou, por exemplo, ao faraó do Egito? Sim, Deus se revelou a ele. Deus deu sonhos ao faraó. Quando José interpreta o sonho, quem foi que deu o sonho? Foi Deus. Deus deu o sonho a Faraó, mas Faraó não era profeta. Então, ser profeta é alguém que recebe e também fala de Deus. E ele é chamado para tal. Então, tem que ser chamado, tem que receber e tem que falar. Nisso consiste o ofício profético. Nós vamos ainda nos ater aos textos, nós vamos trabalhar com os tópicos, definindo tudo, e no final nós vamos ver aqui as bases bíblicas desses pontos, tá joia? Então, a definição aqui, então, é do profeta, é aquele que recebe, fala de Deus. E detalhe, o profeta só fala o que recebe. Ou seja, o profeta ele não tem autonomia para criar a mensagem. O profeta não é alguém que cria, que molda, que forma a mensagem. Ele recebe a mensagem. Inclusive, nós encontramos nas Escrituras Deus repreendendo falsos profetas que saíam anunciando uma pseudo-mensagem de Deus, sem, contudo, Deus tê-los enviado. Então, Deus os repreende. Ou seja, o verdadeiro profeta é aquele que recebe de Deus, e ele só fala o que recebe. Ele é o mensageiro, ele é o arauto, ele recebe a mensagem pronta, e ele entrega a mensagem. Lembra, certamente você que já leu a Bíblia toda, ou mesmo que leu partes, você já se esbarrou com essa expressão algumas vezes. O profeta se erguia no meio do povo e dizia: assim diz o Senhor. Essa expressão, ela marca o ofício profético. Esse assim diz o Senhor. Ele fala daquilo que ele recebeu e comunica com autoridade, porque ele recebeu de Deus. Então ele fala de Deus com a autoridade de Deus, porque ele recebeu essa mensagem de Deus. Nós estamos falando do ofício profético em geral. Daqui a pouco a gente chega na parte de aplicá-lo a Cristo. Então, essa é a definição. O dever, então, do profeta. Qual era o dever daquele que era chamado para ser profeta? Qual era o compromisso dele? Qual era a obrigação dele? Era dever do profeta revelar a vontade de Deus. O profeta agia em Israel como uma espécie de monitor. Como assim? O profeta acompanhava o trabalho, o comportamento, a postura do povo de Deus, e em função disso, Deus ia orientando o profeta para ir falando ao povo. E às vezes a gente acha que o profeta vinha só para dar ripada, mas não. Tinha momento em que era necessário, que o povo estava longe do caminho, o profeta realmente vinha e dava ripada. Olha, assim diz o Senhor.
Como vocês se afastaram do meu caminho, eu vou exercer juízo, eu vou mandá-los para o cativeiro. Você percebe isso muito claramente no profeta Jeremias, no profeta Isaías. Você encontra essas profecias. Por outro lado, em momentos também de desânimo, em momentos de comoção, de dificuldade, nós percebemos Deus também usando o profeta como um incentivador, como alguém que estava ali para encorajar o povo. Você percebe isso, por exemplo, no livro do profeta Ageu, quando o povo está diante do desafio de restaurar o templo, de reconstruir o templo, eles estão desanimados em função das circunstâncias, das dificuldades. Primeiramente, Deus chama o profeta Ageu e diz: olha, vai lá e repreende o povo, porque eles abandonaram a construção do templo. Repreende. E ele repreende. Depois, no segundo momento, quando eles recomeçam a construção e percebem que a glória, né, do segundo templo era infinitamente menor do que do primeiro, né? A glória eu falo no sentido físico da construção, né, da beleza, dos adornos e tudo mais, né? Ele era muito mais simples do ponto de vista arquitetônico e tudo mais. Aí o povo chora, o povo lamenta, o povo fica triste quando vê ali aquela construção tão singela. Aí Deus chama o profeta. Agora o povo estava no caminho certo, mas agora Deus chama o profeta Ageu. Essa profecia encontra, se não me engano, em Ageu capítulo 2, chama o profeta e fala: olha, encoraja o povo agora. Diz assim para o povo: olha, vocês que viram o primeiro templo e achavam ele muito glorioso, a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. Então, uma palavra de encorajamento. Ou seja, o profeta recebeu de Deus e ele falou de Deus. Ele não estava criando a mensagem. Ele não estava inventando a mensagem. Ele estava recebendo e falando. Portanto, era dever do profeta fazer o quê? Revelar a vontade de Deus. Ora, a vontade de Deus era de animar, mas ora, a vontade de Deus era de puxar a orelha, porque o povo estava fora do caminho, tinha se desviado do propósito. Então, a mensagem profética era dada conforme a necessidade do povo naquele momento, certo? Então, o profeta tinha o propósito de manter o povo no caminho certo. O profeta ia agindo no meio de Israel ali como o cajado de Deus. É Deus conduzindo o seu rebanho e o profeta era o seu cajado para tirar aquelas ovelhas que estavam fora do caminho e colocá-las no caminho certo, para incentivá-las a caminhar firme e forte neste caminho, né? Então ele era esse monitor de Deus para revelar a vontade de Deus no meio do seu povo. Então fica evidente pela Escritura que os verdadeiros profetas de Israel tipificavam esse profeta. Então repare bem, os profetas do Antigo Testamento, todos eles, dos profetas maiores aos profetas menores, e até mesmo aqueles profetas que não estão listados ali entre os livros dos profetas, né? Por exemplo, Moisés é tido como profeta, mas Moisés não está listado lá entre os profetas maiores e menores. Elias e Eliseu também não. Elias e Eliseu está lá no livro dos reis. Mas todos esses profetas, todos eles, apontam para Cristo. Porque Cristo é aquele que veio revelar a vontade de Deus para nós. Jesus é a própria palavra encarnada. Então, todos os profetas do Antigo Testamento, ao receberem de Deus, falarem de Deus, exercitarem isso, eles estão apontando para o grande profeta. Como Moisés disse aqui, nós lemos, né? Suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, Jesus veio nessa missão, né, de profeta, de comunicar a palavra de Deus. Então, tendo definido aí o que é o profeta, o dever do profeta, vamos falar então de Jesus enquanto profeta, né? Às vezes tem pessoas que pensam que Jesus realizou o seu ministério profético apenas enquanto ele esteve encarnado.
durante aquele tempo que ele esteve encarnado, mais especificamente durante o seu ministério público, né, que são aqueles 3 anos que estão amplamente registrados aí no livro dos Evangelhos, né? Então, alguns vão dizer que Jesus exerceu o seu ministério profético apenas durante aqueles 3 anos. Mas esse entendimento não está correto. Por quê? No Antigo Testamento, você vai reparar que em vários lugares vai aparecer essa figura aqui, ó, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu a fulano e lhe disse assim. O anjo do Senhor. A Bíblia relata várias aparições angelicais, mas ela faz uma distinção muito clara de quando é um anjo qualquer, né? Vamos dizer assim, um anjo comum, e quando é o anjo do Senhor. E aí, geralmente, essa expressão vai aparecer nas nossas Bíblias em tudo maiúsculo. Essa expressão, anjo do Senhor, os estudiosos, os comentaristas bíblicos, os teólogos reformados são unânimes em dizer que toda vez que aparece essa expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento, a Bíblia, né, está se referindo ali a Jesus Cristo, ao Filho de Deus pré-encarnado. Ou seja, é uma manifestação da segunda pessoa da Trindade. E um detalhe que nos leva a crer nisso, que corrobora com essa ideia, é o fato de que todas as vezes que o anjo do Senhor aparece, comunica a palavra e a pessoa adora, reverencia esse anjo, ele aceita. Ele aceita a adoração. Aqueles anjos, que não é o anjo do Senhor, que alguém tenta adorá-lo, ele rejeita, ele fala, não me adore, adore a Deus, eu sou servo igual a você. Mas o anjo do Senhor, ele aceita a adoração. Ou seja, ele é Deus, ele é divino. Ele é Jesus pré-encarnado. Então, no Antigo Testamento, quando o anjo do Senhor aparece a alguém e lhe comunica a palavra de Deus, é Jesus exercendo o ministério profético. Outro detalhe, Espírito de Cristo. Esse aqui aparece mais especificamente, vamos abrir lá? 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Olha só, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Investigando atentamente ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Repare, os profetas, se você lê o contexto aqui, Pedro está falando dos profetas do Antigo Testamento, né? E como esses profetas recebiam do próprio Cristo, ou seja, o Espírito de Cristo estava atuando nos profetas no Antigo Testamento. Então, Jesus exerce seu ministério profético não apenas no Antigo Testamento durante seu ministério público, mas o ministério profético de Jesus começa desde o princípio, agindo, né, o Espírito de Cristo, agindo sobre os profetas. E ainda em 1 Pedro, capítulo 3, não se preocupe não, tá? Os barulhinhos que você está ouvindo aí de bebê, você não está ouvindo coisas na sua cabeça, porque tem um bebezinho aqui acompanhando a escola dominical também, sabe? E ele está bem empolgado. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 18, vai dizer assim, a gente inclusive meditou nesse texto no nosso culto recentemente, né? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Ou seja,
Pedro, por duas vezes nessa carta, refere-se a Cristo agindo no Antigo Testamento. Primeira referência, aqui no 1:11, ele fala do Espírito de Cristo agindo nos profetas de forma geral. E aqui no capítulo 3, ele está falando sobre esse Espírito de Cristo agindo sobre Noé. Isso mesmo. Noé como pregoeiro da verdade, como a carta de 2 Pedro vai dizer, pregando da parte de Deus através do Espírito de Cristo que nele agia, comunicando-lhe a palavra. Tá joia? E aí depois, né, na sequência aqui, anjo do Senhor, Espírito de Cristo, o profeta encarnado. Nesse momento aqui, aí sim, refere-se aí ao tempo em que Jesus atuou no seu ministério público como esse profeta encarnado, como esse profeta no meio do povo de Deus. E é fácil perceber que Jesus exerceu esse ministério profético pela forma como ele falou, né, da parte de Deus, e das próprias pessoas que testemunharam isso, elas reconheceram. Né? Até mesmo aqueles que acompanhavam o ministério de Jesus de longe, não precisa nem ser os 12, não. Eles, quando Jesus pergunta lá para Pedro, lembra? O que os homens dizem que eu sou? Lembram disso? Qual é a resposta? Tu és um profeta, é um dos profetas, né? Então, esse ministério profético durante a encarnação de Jesus é claramente perceptível, não precisa nem gastar muito tempo, né, com isso, que Jesus de fato foi um profeta. Então, quando, por exemplo, os muçulmanos vão dizer que Jesus é um profeta, eles não estão errados. Né? Eles estão errados em dizer que Jesus foi apenas profeta. Porque, de fato, Jesus foi profeta, isso é verdade. Né? Mas ele não foi apenas profeta. Aí está o erro. E, ainda nos dias de hoje, o Senhor Jesus continua exercendo o seu ministério profético. E como ele faz isso hoje? Ele faz isso através do Espírito Santo da igreja. Desde o Pentecoste, quando o Espírito Santo foi enviado sobre a igreja, esse Espírito Santo habilitou a igreja a falar da parte de Deus. Lembra lá na oração profética, na oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, quando Jesus começa a falar a respeito do Espírito, do Consolador que viria, e esse Espírito que viria, ele habilitaria os crentes, habilitaria os servos de Deus a falarem da parte de Deus. E nós vemos isso acontecendo em Atos, capítulo 2, quando o Espírito desce sobre a igreja e então habilita a igreja a falar. E o primeiro a exercitar isso ali, né, de forma direta, é Pedro. Quando Pedro, juntamente com os outros discípulos, são acusados de estarem embriagados, né? E Pedro então se levanta, olha, nós não estamos embriagados, o que está acontecendo aqui é o cumprimento daquilo que o profeta Joel disse. Então o profeta Joel, que havia recebido da parte de Deus, falou da parte de Deus, e então essa palavra se cumpre nos dias do Pentecoste. Né? Então o Espírito Santo é a forma como o Senhor Jesus continua exercendo o seu ministério profético. Então Cristo continua sendo profeta hoje, no meio da igreja, através do Espírito Santo. Então todas as vezes que alguém se levanta, um pastor, um servo de Deus, se levanta, lê a palavra, pega a Bíblia, lê a Bíblia, interpreta a Bíblia e prega a Bíblia, é o ministério profético de Cristo. Ele continua, né? Ou seja, o Espírito Santo agindo sobre o pregador, habilita esse pregador a pregar, a proferir o quê? A palavra de Deus. Mas de onde ele recebeu? Lembra do texto que nós lemos no início? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então o papel do pregador é receber da Bíblia a palavra de Deus e falar dela. Então, o nosso Senhor Jesus continua exercendo o seu ministério profético através do Espírito Santo que age
na igreja, né? Então movendo a igreja, os pregadores a falarem a palavra de Deus, a pregarem a palavra de Deus com autoridade no meio do povo de Deus, ok? Então vamos agora para esse momento mais intenso, aí juntamente com as Escrituras. Nós já lemos aqui, né, esse texto de Deuteronômio, capítulo 18, versos 15, 18 e 19, onde Moisés está ali profetizando, né, está sendo profeta naquele momento, falando do grande profeta que viria, né, já apontando para Jesus. Agora olha que interessante, vamos lá em Atos 3, Atos capítulo 3. Atos 3, 22 e 23. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Então perceba, irmão, que Pedro está falando aqui, né, citando esse texto, né, de Deuteronômio e aplicando ele, falando, olha, esse dia se cumpriu, esse grande profeta veio, e ele é Jesus. Então Pedro está aplicando aqui, em Atos 3, 22, exatamente aquilo que Moisés disse lá em Deuteronômio 18. O próprio Cristo também, agora vamos lá em Lucas 13, 13. O próprio Jesus também referiu a si mesmo, né, como profeta. Lucas 13, 13. Diz assim, e impondo-lhes as mãos, ele imediatamente se endireitou e... Copiei a referência errada, espera aí. Acontece. É Lucas 13, 33. Me desculpa. A criança está animada, vocês estão vendo, né? Lucas 13, 33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então, Jesus referindo-se a si mesmo como profeta, em Lucas 13, 33. Também João 8, 26 e 28. João 8, 26 e 28. Para quem está com saudade do Estevão, né, pelo menos o barulhinho dele vocês vão ouvir, né? João 8, 26 e 28. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então Jesus aqui, né, no Evangelho de João, ele está dizendo aos discípulos aquilo que se espera do profeta. Ou seja, o profeta recebe de Deus e fala de Deus. E aqui em João 8, Jesus está fazendo exatamente isso. Ele está dizendo isso, olha, eu estou falando que eu recebi da parte de Deus. Eu não estou inventando algo. Ele recebeu do Pai e estava então comunicando aos seus discípulos. Vamos agora também lá para Lucas. Lucas 19.
Lucas 19, 41 e 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Lembra que nós dissemos que um dos papéis do profeta era também fazer essas predições? Geralmente as pessoas acham que o profeta só faz predição de futuro, mas não. O profeta, ele muitas das vezes, ele está ali simplesmente para interpretar a lei e aplicar a lei naquele momento, diante da direção de Deus. Então, o povo tem pecado e o profeta é levantado para dizer: olha, povo de Deus, visto que vocês abandonaram a lei de Deus, assim diz o Senhor, vocês vão receber o juízo. Então, o profeta está pegando a lei e aplicando a lei. Mas também é parte do profeta predizer acontecimentos futuros, né, direcionados por Deus, obviamente. Como nós citamos aqui, lá em Atos, no Pentecoste, Pedro está citando quem? O profeta Joel, capítulo 2, lá de Joel. Joel fez uma predição a respeito do fim, dos últimos dias, e que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. Então Pedro vai lá, cita a profecia e fala: olha, se cumpriu essa profecia, o Espírito foi derramado. E aqui Jesus está fazendo justamente isso. Ele está fazendo uma predição sobre Jerusalém a respeito daquilo que aconteceria, e de fato já aconteceu, né, quando o Império Romano dominou a cidade ali, né, com o general Tito, e devastou toda a cidade, né? Então ficou de fato pedra sobre pedra. Vamos também lá em Mateus 7, 29. Mateus capítulo 7, versículo 29. Quando nós ainda estávamos reunidos lá na igreja, né, o presbítero Felipe ficava brincando que o Mateus estava recebendo dons lá durante o culto, né, e ficava falando uma língua que ninguém entendia, né? Estou achando que o Estevão aprendeu o mesmo dom, viu, Felipe? Aprendeu com o Mateus aí, tá? Falando uns blá, blá, blá. Mateus 7, 29. Porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. O verso 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, então as multidões ficaram maravilhadas. Então, esse texto de Mateus 7, 29, nos mostra que Jesus, ao revelar a vontade de Deus, falou e falou com autoridade. E as pessoas perceberam isso. Os ouvintes de Jesus perceberam que nele havia algo diferente, que ele falava com autoridade. E isso levou a que as pessoas reconhecessem em Jesus essa autoridade divina, essa autoridade profética, alguém que fala da parte de Deus. E não só o povo em geral, não só as pessoas simples. João 3,2, abre lá. João 3,2 nos mostra um erudito da época, nos mostra alguém muito capacitado. E esta pessoa, que era uma autoridade no meio do povo de Deus, reconheceu também. João 3,2. Este de noite, Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos, um dos principais dos judeus, um homem versado na lei de Deus, ao ver Jesus ensinar, ao ver Jesus operar seus sinais, ele reconheceu, João 3,2,
que Jesus era alguém que vinha da parte de Deus, que revelava a vontade de Deus, que falava de Deus. Nicodemos percebeu que aquele que estava diante dele ali falando não era um homem comum, ele possuía uma autoridade profética ao falar. E, por fim, 1 Pedro 1,11 e 3,18, nós já lemos, nós não vamos ler novamente, quando Pedro aqui se refere a Jesus como o Espírito de Cristo, né, pré-encarnado, já atuando nos profetas e lhes conduzindo, né, no ensino da palavra de Deus e nessa proferição da palavra de Deus. Amados, então, diante disso, ficou bem claro para nós, né, que, resumindo aqui e recapitulando, Deus nos criou conforme sua imagem e semelhança, para que nós tivéssemos um relacionamento diferenciado com Deus e, a partir desse relacionamento, exercitássemos, diante da criação, os ofícios de profeta, de sacerdote e também governo, ou seja, rei. Né? Então Deus nos criou com isso. Mas o pecado o que fez? Bagunçou tudo, estragou tudo, deturpou a criação, corrompeu a criação. Então Cristo vem como homem, encarnado como homem, para exercer e restaurar esses ministérios. O primeiro deles, o ministério profético, Moisés já prediz que esse grande profeta viria. Definição de profeta é um homem chamado por Deus, que recebe passivamente a palavra de Deus e ativamente fala da palavra de Deus. Então o profeta só fala o que ele recebe. Então é dever do profeta revelar toda a vontade de Deus ao povo de Deus com a autoridade que Deus lhe deu. Então o profeta tem o dever de manter o povo no caminho certo. Certo? E o profeta, né, Jesus, então o grande profeta Jesus, ele exerceu o seu ministério profético no Antigo Testamento como anjo do Senhor, com o Espírito de Cristo, como profeta encarnado, registrado nos Evangelhos, e hoje na igreja com o Espírito Santo. Então, queridos, resumindo, né, esse é o nosso estudo, as bases bíblicas estão aqui. Como que a gente aplica isso de uma forma bem prática para nós hoje? Irmãos, esse estudo sobre esse ministério profético de Cristo, ele se aplica na vida da igreja, especialmente na vida dos pastores, de uma forma muito especial, através da pregação. Assim como era dever dos profetas revelar a vontade de Deus ao povo de Deus, é dever da igreja hoje, como receptores aí do Espírito Santo, exercer o ministério profético em nossa geração, irmãos. É nosso dever receber da parte de Deus através da Bíblia e falar. Nesses dias aí de caos, de calamidade, quantos crentes acovardados a gente vê. Mas Deus nos chamou, irmãos, para exercitar esse ministério profético hoje. Quando o povo de Deus, quando o mundo à nossa volta se der ao pecado, se entregar ao pecado, é nosso dever nos levantarmos como profetas com o dedo em riste e dizer, assim diz o Senhor. Nós não podemos nos acovardar dessa missão, porque Cristo nos deu o Espírito Santo para que nós continuemos a exercitar isso, a pregar com autoridade, a ensinar com autoridade, a mesma autoridade que as pessoas reconheceram em Jesus, elas devem reconhecer em nós, porque eles reconheceram essa autoridade nos apóstolos. Em Atos você vai perceber que quando os discípulos começavam a falar, eles falavam, realmente esses aí andaram com Jesus. Porque eles falam com a mesma autoridade que Jesus tem. Então, amado, Deus nos chamou hoje para sermos profetas. Dentro da casa de Deus, no mundo, no seu ambiente escolar, no seu trabalho. Você não foi chamado para ser mais um. Você foi chamado para ser profeta, para ser boca de Deus. Para ali, com toda a autoridade, falar da parte de Deus. Mas aí é necessário fazer uma ressalva. O profeta só fala o que ele recebe.
Tem muita gente querendo dar profetada por aí. Isso mesmo. Pessoas que querem chegar, Deus manda te dizer, e bababá, 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 e Deus não mandou dizer coisa nenhuma. Deus não mandou dizer coisa nenhuma. E a pessoa está lá, né, vociferando, dizendo, Deus mandou falar, Deus te diz, Deus te não sei o quê. Irmão, o profeta só fala o que ele recebe. E a nossa fonte de recepção da palavra de Deus é a Bíblia, amado. Quer ouvir Deus falando com você? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falando com você em voz audível? Leia a Bíblia em voz alta. Você ouvirá Deus falando com você. E assim você poderá falar da parte de Deus. Né? O ministério passivo de recepção, ele precede ao ministério ativo. Já ouviu aquela brincadeira, aquele dito popular que a gente tem 2 orelhas e uma boca? Ou seja, para ouvir mais e falar menos? Pois é. Enquanto profeta, isso é válido. Nós somos chamados para ouvir primeiro, né? Ouvir mais para falar depois. É nosso dever falar, mas primeiro você tem que ouvir. Todos os chamados proféticos, por exemplo, Isaías 6, Ezequiel 2, você vai ver Deus chamando o profeta, Deus falando ao profeta, para só depois o profeta começar a falar. E infelizmente está cheio de gente por aí que quer falar muito, mas não quer ouvir. Não quer ouvir da parte de Deus, não quer aprender da parte de Deus, mas falar ele quer. Falar ele quer. Então, irmão, que essa aula, que esse estudo, né, sobre o ministério de Cristo, o ofício de Cristo, o ofício profético, te ajude, né, nesse sentido, para você crescer nesse conhecimento de Deus, né, na graça de Deus, de que o Senhor Jesus é o supremo profeta que veio restaurar esse ministério profético, mas ele também te concede essa dádiva, a dádiva de ser profeta hoje, pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida e na minha vida. Então, amado, que Deus os abençoe. Nós vamos orar, encerrando assim nossa EBD, e na próxima aula, quem tiver, nós vamos trabalhar aí sobre o ofício sacerdotal de Jesus. E nós vamos aprender sobre esse tema na nossa próxima aula. Então, por hora é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, coloca um comentário aí. Coloca nos comentários que nós vamos responder. Joia? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Ô Pai, muito obrigado por esse momento e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra juntamente com a Igreja do Senhor. Abençoa-nos, aplicando essa palavra aos nossos corações, para que sejamos, ó Deus, fortalecidos, instruídos e direcionados por esta santa palavra, em nome de Jesus. Que hoje, no século XXI, nós possamos exercer esse ministério com toda a autoridade que recebemos da parte do Senhor pela ação do Teu Espírito Santo, e assim nos levantar com a mesma autoridade dos profetas do Antigo Testamento, com a autoridade que Cristo nos deu, e assim falarmos da parte do Senhor aos homens. Oh Deus querido, confirma no nosso coração, no coração da Tua Igreja, esse chamado, essa responsabilidade de sermos boca de Deus no meio desse mundo tenebroso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amado irmão, que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo domingo guardado e abençoado na presença do Senhor Jesus.